obrigada por esta excelente comunicação, tão interpelante, tão interessante. E passaríamos agora a ouvir a terceira intervenção da manhã, de Ana Cristina Leonardo, que também trabalha no Jornal Expresso e que tem um título tão interessante, com certeza. Sim, vai ser muito interessante. Vamos ouvir, está bem? Bom, o título é Bartleby ou Recusa do Mundo. Se ele se chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. O se ele se chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. É um verso do Drummond, o poeta brasileiro. Aí eu vou, como não tenho muito jeito para falar, vou ler e vou tentar ser breve e claro. Bom, primeiro começo por esclarecer que, como a professora aqui ao meu lado, eu preferiria não ter vindo, apesar de participar. Porque não gosto muito de falar em público, porque acho que não tenho muita coisa a dizer, mas pronto, tentei levar coisas breves. Como não consegui estar à altura da fórmula do Bartleby, vim, portanto, dizer umas palavras sobre esta estranha personagem criada por Melville. Mal disse o sim, apareceu-me logo um enorme problema, que tem a ver com o título. Se em vez de recusa, eu não deveria ter dito suspensão. Mas se a suspensão, vamos aceitar essa suspensão em vez de recusa por um momento, acaba por conduzir o Bartleby à morte, eu pergunto se não será despeciando, neste caso, fazer aqui uma diferenciação entre os dois vocábulos. Paradoxalmente, as leituras, os estudos, os ensaios a propósito deste ser tão silencioso e tão tímido, que praticamente nem sequer tem biografia, foram imensas. Interpretado literalmente, o conto de Melville conduz-nos a uma espécie de beco sem saída. E nem sequer o vago rumor que o narrador introduz no final sobre a vida anterior do protagonista, do escrivão, que poderia, de alguma maneira, explicar alguma coisa sobre o seu estranho comportamento, não basta, de facto, para nos esclarecer. Sentimos sempre, e de qualquer modo, prisioneiros da personagem no seu labirinto. A explicação que nos é sugerida, sem grande convicção, aliás, no final, que o emprego e posterior despedimento de Bartleby do serviço de refúgios postais, onde lidava com as cartas mortas que acabavam queimadas porque já não tinham destinatário, essa explicação que serviria para, enfim, para nos deixar compreender aquela espécie de apatia malsã que tinha ido dominando o Bartleby, é, como todas as explicações de natureza psicológica, uma explicação coxa. Porque, naturalmente, o que era preciso explicar era porque é que esse tal trabalho tinha tido em Bartleby esse efeito particular. Este é o problema de todas as explicações que vão, enfim, pela psicologia. Lido, sem ser literalmente, lido de uma maneira mais simbólica ou metafórica, como se quiser, o Bartleby continua a deixar-nos perplexos e a remeter-nos para significados tão ou mais obscuros. Ficamos sempre sem perceber quem é este homem pálido e calmo, um Cristo que se crucifica à sua própria fórmula, um Abraão mais intransigente ainda do que Deus, que prefere, no final, imolar-se pela fome, a optar pelo sim e aceitar uma simples refeição. E como todas as personagens complexas, e neste caso mais do que complexas, desconcertantes, Bartleby permite que o interpretemos dos mais diferentes modos. Podemos encará-lo como uma versão ficcionada do próprio Melville, enquanto escritor falhado e não reconhecido pelos seus pares. Podemos entendê-lo como arquétipo dos escritores do não, daqueles que recusam a escrita ou a praticam com a máxima parcimónia,
que foi a leitura que foi feita pelo Henrique Villamatas, do escritor espanhol. Sendo um trabalhador de Wall Street, Bartleby também não fica mal como exemplo de resistência à exploração capitalista. É mais uma imagem que podemos criar. Vivendo hoje, já há algum tempo, submerso na sociedade de espetáculo, também será legítimo imaginar Bartleby como uma espécie de rebelde sem causa que recusa a alienação do trabalho e se converte ao silêncio e à imobilidade. Também podemos encarar Bartleby como um parente próximo de personagens criadas por Kafka, por Dostoiévski, Beckett, etc. Também podemos fazer uma leitura ainda mais doméstica, chamemos-lhe assim, e imaginar que Bartleby afinal não passou de um mal amado, e daí aquele comportamento peculiar e estranho, e sabendo-se como, permite-me agora citar aqui o Malcolm Lowry debaixo do vulcão, não ser colega e viver sem amar, e daí aquele resultado catastrófico. Ou, mais simplesmente, podemos encarar o Bartleby como um louco, vítima do incurável e inato desconcerto, como com alguma piedade o tipifica o patrão. Um dos colegas, o Gilles Janet, prefere chamar mais prosaicamente um bocado chanfrado, o que na realidade acaba por dar no mesmo. Chanfrado ou não, Bartleby atribuiu os maiores. Fascinou Blanchot, o seu vizinho Deleuze, o George H. representado aqui pelo António, escolheu de facto um brilhante texto filosófico a partir dele. O Luís Borges traduziu e pensou na sua relação com o energético caçador de baleias, outra personagem dos Antípodas, enorme personagem criada por Melville. O Villamatas transformou no arquétipo dos escritores afónicos, e tudo isto foi conseguido por Bartleby sem praticamente abrir a boca. Porque na realidade Bartleby não fala quase nada. Mas são precisamente essas falas, escassas e repetitivas, que nos desconcertam. E o que nelas nos desconcerta é o facto de serem sintoma de uma preferência que nunca se objetiva. Ao ser-lhe dada uma ordem, ou ao ser-lhe feito um pedido, Bartleby nunca responde sim, mas também nunca responde não. Limita-se a o preferir impessoal, a que quase sempre acrescenta a delicadeza do condicional. I would prefer not to, e raramente, muito raramente, o ouvimos pronunciar I prefer not to. Mas afinal, o que é que prefere o Bartleby? Eu arrisco-me a dizer que o que o Bartleby preferiria era não ter que preferir. Se o imaginar, faça um teste de escolha múltipla, por exemplo, a única forma que eu consigo imaginar é quieto, sem conseguir pôr nenhuma cruzinha em nenhum dos quadradinhos. Talvez ele fosse um abstencionista hoje em dia. É provável. O que é uma verdade é que o texto de Melville está cheio de aporias, mas também está cheio de ironias. Sem dúvida, uma das ironias maiores é ouvirmos Bartleby afirmar que afinal qualquer coisa lhe serve. Eu não vou repetir, porque vocês, suponho que estiveram todos a ler o texto há muito pouco tempo, e a professora também já referiu, portanto, toda a gente se lembra dessa passagem. Relembro só a ironia da coisa. Depois de ser negado a colaborar nas tarefas coletivas que o emprego exigia, portanto, verificar as cópias, depois de ter suspenso o seu trabalho de copista, depois de ter declinado o seu próprio despedimento, o que é de facto uma coisa extraordinária, depois de ter persistido em viver no escritório, obrigando até o patrão a mudar de instalações, depois de insistir em ser inquilino do novo senhorio e depois de recusar uma série de propostas que acharíamos sensatas, que são feitas pelo patrão para resolver a seu favor a situação em que se encontra, Bartleby, depois de negar tudo isto, garante que qualquer coisa lhe serve. Gosto de estar no mesmo sítio, mas não sou exigente. Esta frase, eu colei aqui umas palavras de Wittgenstein que, curiosamente, parecem assemelhar-se. E diz o Wittgenstein: eu poderia dizer, se o lugar a que queres chegar fosse apenas passível de ser alcançado através de uma escada,
ele desistiria de lá chegar. Pois o lugar aonde tenho realmente de ir tem de ser esse onde verdadeiramente já estou. O que é alcançável por uma escada não me interessa. O Wittgenstein, parece-me a mim, e o Barthélémy encontram-se aqui, e se calhar psicologicamente as duas personagens, uma personagem literária e outra uma personagem real, teriam alguma coisa em comum. Mas remetendo, voltando à frase do Barthélémy, gosto de estar no mesmo sítio, mas não sou exigente, onde encontramos uma espécie de humor que também podemos encontrar em Kafka, que nos desconcerta absolutamente. Também é impossível não nos rirmos com o efeito de contaminação que a expressão usada por Barthélémy acaba por criar junto daqueles que a contestam. A professora citou há pouco essa passagem, e em que, de repente, toda a gente no escritório começa a usar a expressão mas eu preferia não fazer, mas importa-se que eu preferia não sair, eu preferia... E de repente, de facto, a linguagem do Barthélémy transforma-se num vírus, que neste caso não vem do espaço, mas que vem do próprio escritório, e é que toda a gente de repente começa a usar a palavra preferir. E a palavra preferir é, quanto a mim, a palavra-chave do conto de Melville. Uma palavra-chave que, em Barthélémy, por ser usada numa forma negativa, eu preferia que não, nos conduz a nós, leitores, a um impasse e conduz o Barthélémy à morte. Também é curioso, isto é apenas um apontamento, que o Barthélémy se limita a ser. O dever ser é uma coisa que é completamente estranha ao Barthélémy. Aliás, aqui não sei se recordarão, portanto, se calhar vou referir, na página 99, quando o patrão lhe diz que ele tem realmente de se ir embora, lhe deixa dinheiro, chegou à altura, deve abandonar este local, lamento, tem aqui dinheiro, mas deve ir-se embora. Preferiria? Não. Respondeu, ainda com as costas voltadas para mim, Barthélémy, claro. Mas deve, insiste o patrão. E Barthélémy simplesmente não responde. Bom, esta construção, esta forma, como chamou o Deleuze, I would prefer not to, vai-se desvelando aos olhos do leitor e vai criando um efeito de enorme incomodidade. À ordem faça A, hipótese, Barthélémy nunca responde não faço A, mas apenas preferiria não fazer. À sugestão, em vez de A, faça B, Barthélémy também não responde não faço B, mas apenas preferiria não fazer. E se lhe propõem, com toda a tolerância do mundo, que escolha uma letra qualquer, Barthélémy recusa a oportunidade e simplesmente responde que preferiria não ter nada a ver com o alfabeto. Barthélémy é exasperante. Quase tão exasperante, ou talvez mais, que o próprio Wittgenstein. A relação entre o Wittgenstein e Barthélémy, que foi abordada pelo Henrique Vila Matas no livro Barthélémy e Companhia, está lá. Faço só notar que o Wittgenstein não sai muito bem nesse retrato, que lhe é traçado pelo Henrique Vila Matas. Mas, mantendo, independentemente disso, se fôssemos buscar a conhecida expressão do Wittgenstein no Trocadilhos, saber sobre o que não se pode falar, deve-se calar, e se colássemos aqui ao Barthélémy, podíamos imaginar que Barthélémy se limitava a não exprimir verbalmente as suas opções ou escolhas. Evidentemente, porque lemos o conto, sabemos que não é assim. Barthélémy não é um eremita em retiro numa gruta no deserto. Barthélémy é um copista silencioso em pleno Wall Street que um dia, inexplicavelmente, desiste de ser copista para ir desistindo paulatinamente do resto de tudo até acabar por morrer como um homem obscuro, para retomar aqui o título de um conto da Margarita Yourcenar,
se calhar não vinha a despropósito. Perante isto, eu permito-me adiantar uma hipótese hermenêutica sem nada de original, nem de muito especial, mas que talvez faça sentido. Por que não imaginar que suprema ironia da vida, e já não apenas agora da literatura, Bartleby somos todos nós. Bartleby como uma espécie de metáfora da condição humana. Bartleby seríamos todos nós, ou seremos todos nós, ou somos todos nós, mesmo quando preferimos a opção A à opção B, coisa que ele não faz. E que nós faremos, mas que no final nos conduz o tempo ao mesmo que aconteceu a Bartleby. Porque o tempo, como intuiu um filósofo que já ninguém lê, mas que se calhar merecia ser lido ou relido, o Henri Bergson, pelo menos sobre este assunto, o tempo ou é invenção ou não é nada. Ao negar-se o tempo, ao negar-se o ser, enquanto ser no tempo, ou seja, ao negar-se a ir sendo em ato, e ao persistir, aqui não sei se discordo de ti, mas ao persistir num equilíbrio impossível de ser só em potência, que é o que faz o Bartleby, o que é que resta? Resta deixar-se morrer. E, curioso, eu acho que resta-lhe um paradoxal suicídio involuntário. A nós, os que não somos Bartleby, os que não vivemos de acordo com a fórmula, os que fazemos escolhas, os que optamos, cabe-nos, obviamente, a banalidade de uma morte involuntária. É uma diferença quase mínima, embora seja, de facto, a diferença onde tudo se joga, até chegar o dia, como dizia Beckett, em que as palavras nos abandonam, em que até as palavras nos abandonam. E por ser esta a minha leitura, é que eu acho que os versos do Drummond têm todo o sentido aqui. Porque quando ele diz mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. É porque precisamente não há solução. E por não haver solução, e é curioso que o patrão de Bartleby a dada altura lhe diz: ou você faz alguma coisa, ou alguma coisa se lhe faz a si. É que, na minha opinião, o Melville acaba este conto de uma forma um pouco surpreendente, não com uma exclamação, mas com duas. Há Bartleby, há humanidade.